Oi, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho mais sobre o ciclo de tendências e esse processo todo de pesquisa de tendências, como que ele realmente funciona e é muito importante você, como consultora de imagem, entender como uma moda pega, né? Que a gente costuma dizer. Por que tem uma moda que pega e a moda que não pega? A gente já entendeu que existem macro tendências, micro tendências e tendências sazonais. As tendências sazonais elas até pegam, mas elas somem muito rápido. As micro tendências são tendências que pegam e que normalmente elas fazem o caminho inverso. Elas surgem nas ruas e depois elas vão para as lojas. E as macro tendências são as tendências que realmente pegam e que normalmente têm um ciclo de 3 anos, podendo ir até 10 anos. E segundo Ipróslis, que foi o primeiro em 1985 a mensurar como funcionava, como se organizava esse processo de aceitação e utilização das tendências e organizou isso de uma forma bem sistemática para que tanto nós, profissionais da moda e da imagem, que a gente pudesse entender realmente e avaliar como funciona todo o processo de aceitação de uma nova tendência e a obsolência dessa própria tendência, como isso se dá num nível psicológico e também social. É muito importante a gente conseguir avaliar e eu vou passar para você realmente como ele fez essa organização e de como funciona de fato o processo de assimilação da tendência num contexto social e global. E de como o processo de adoção de uma tendência funciona realmente na prática. Então, vamos a ele. Ciclo de tendências. Primeiro, a invenção e introdução ou inovação. O momento em que o designer de moda, figurinista ou consumidor inovador busca novos objetos, podendo ser fabricado em pequenas quantidades ou sob encomenda. No segundo momento do ciclo de tendências, a gente encontra a liderança de moda. Algumas pessoas mais conscientes de moda e líderes de opinião adotam a nova moda. No terceiro estágio, existe a visibilidade social. Os chamados Early Adopters, que são pessoas que aderem à moda assim que ela surge. São um número maior de pessoas de moda que passam a adotar a moda já no primeiro momento e ajuda a torná-la visível para os grupos sociais. Os outros consumidores passam a imitá-los e a indústria já começa a fabricar em grande quantidade. No quarto estágio, existe a conformidade dentro e entre grupos sociais. A moda é aceita pela sociedade através de mecanismos de comunicação, marketing e conformidade das pessoas no contexto global. No quinto estágio, existe a saturação social ou uso em massa. A moda se torna extremamente popular, sendo fabricada em massa. No sexto estágio do ciclo de tendências, existe o declínio e a obsolência. Novas modas surgem e os consumidores começam a substituir a moda saturada pelos novos modismos. E esses 6 estágios, eles podem acontecer no período de 3 a 4 anos. E no primeiro ano é quando acontece o período de aceitação, onde tem a visibilidade de moda, né? Onde realmente alguns ícones da moda, algumas influenciadoras de moda começam a usar aquela determinada tendência, ela ganha alguns adeptos e nesse primeiro ano ainda, dentro desse período de aceitação, os Early Adopters, eles já começam a aderir à tendência, são aquelas pessoas que têm realmente um senso de estética e um nível de aceitação muito grande e elas conseguem já aderir à moda e à tendência no primeiro ano. Isso acontece dentro do período de 1 ano. No segundo ano, acontece a cópia e a massificação dessa macro tendência, que no primeiro momento ela foi criada por grandes marcas que investiram em pesquisas aprofundadas e conseguiram fazer
realmente uma pesquisa a nível mundial para suprir aquela falta e aquela necessidade da sociedade naquele momento. Só que aí as empresas de pequenos portes que não conseguem investir nesse tipo de pesquisa e que não têm acesso a esses cadernos de tendências, elas começam a copiar e massificar aquela macro tendência. E aí, nesse período, é um período onde também se ganha mais adeptos, já passou daquele estágio inicial da aceitação e a gente já está em um momento onde a moda já é mais acessível, tanto num contexto socioeconômico, mas também num contexto de aceitação psicológica mesmo. As pessoas já começam a identificar aquela tendência como algo querido, algo que elas já conhecem. O período de estranhamento e de eu não sei se eu uso isso daí, já passou. Então aqui nesse segundo ano a moda realmente ganha mais adeptos e começa a se massificar. E no terceiro estágio, normalmente ali é no terceiro ou quarto ano, é quando começa a realmente saturar. Tá todo mundo já usando aquela mesma tendência, se tornou algo comum. E nesse período, aquelas pessoas que aderiram lá no primeiro momento àquela tendência e que são pessoas mais criativas e que gostam de se destacar pela individualidade e originalidade, elas já estão buscando e elas sentem a necessidade de algo novo. Por isso, nesse momento, a indústria da moda começa também a introduzir novos modismos, novas peças, novas tendências para suprir a necessidade daquelas pessoas, daqueles early adopters, que são aquelas pessoas que aderem e conseguem aceitar no primeiro momento e que já estão entediados e querendo algo novo. E aí começa um novo ciclo de tendências que também vai ter mais ou menos essa durabilidade. E aí nesse período, algumas tendências saem de cena e algumas macro ainda continuam para fazer a base de macro tendências que vão marcar aquela determinada década, que são aquelas tendências que elas não vieram só para transmitir uma mensagem, elas vieram sim para suprir uma falta e uma necessidade da mudança de estilo de vida, do momento político e até socioeconômico da sociedade naquele momento. Bom, então eu acho que aqui a gente conseguiu exemplificar e entender um pouquinho mais como funciona realmente essa máquina da indústria da moda, como funciona realmente o ciclo de tendências, que ele não é tão passageiro assim, principalmente nas macro tendências. E a gente, como consultoras de imagem, a gente precisa estar ligada nessas macro tendências, porque são tendências que elas vão virar referências para a gente nas próximas décadas. E assim como algumas tendências do passado, elas voltam como uma referência do passado, como uma referência de algo que a gente gosta, que a gente já conhece, para introduzir o novo, para colocar o novo de uma forma que seja confortável psicologicamente para o consumidor. E daqui a pouco, daqui a algumas décadas, essa década que a gente vive hoje, ela vai estar sendo revisitada e ela vai entrar no ciclo de tendências para realmente lembrar a gente dessas referências de algo que a gente já usou, que a gente já gostou e que a gente viveu. Então isso é muito bacana, você como consultora de imagem conseguir identificar, tanto no contexto passado, histórico, mas também no contexto atual. Bom, então esse foi o nosso módulo sobre tendências e pesquisa de tendências. Eu espero realmente que nesse módulo você consiga ter um pouco mais de clareza sobre o assunto, né, das tendências, e que realmente não é algo tão superficial quando a gente imagina, e que isso te dê uma base agora para você conseguir trabalhar com as suas clientes de uma forma assertiva e bem aprofundada. E com esse conhecimento você consiga ajudar as suas clientes a fazerem boas escolhas, escolhas coerentes, sensatas e duradouras.
tá certo? Eu te vejo então no próximo módulo.